Irmãos, vamos para o capítulo 6 da nossa apostila. Capítulo 6, o tema é a nova aliança e a lei. Liberdade sem legalismo. Primeiro ponto é o seguinte, a função da lei, revelar o pecado e não salvar. O versículo é Romanos 3,19, diz o seguinte: ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei o diz. Então a lei diz para aqueles que vivem debaixo dela, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpado diante de Deus. Então a lei, ela é para isso, para demonstrar que todos os homens são culpados diante de Deus. No parágrafo de baixo diz o seguinte aí na sua apostila, na página 35. A lei nunca foi dada para salvar o homem. Sua função principal é revelar o pecado e mostrar a incapacidade humana de alcançar a justiça de Deus pelos seus próprios esforços. Então esse é o papel da lei. Revelar o caráter, mas também, como espelho, mostrar o pecado do homem. E o parágrafo continua dizendo, a lei expõe os problemas, mas não oferece solução. Nunca foi o objetivo da lei oferecer solução. O homem nunca seria justo pela lei e nunca será. Existem dois caminhos para o homem ser salvo. Um é o caminho da lei, você seguindo toda a lei para ser salvo. O outro é o caminho da graça, crendo em Jesus ser salvo. Você sabe qual o caminho desse alguém já foi salvo? O caminho da lei, ninguém nunca foi salvo, que a Bíblia diz. Ninguém nunca foi salvo pela lei. Mas todos foram salvos pelo caminho da graça. Então não tome o caminho da lei achando que o caminho da lei é para salvação. O caminho da lei é para perdição. Porque a lei é que dá força ao pecado. A gente vai ver isso no texto bíblico. Ao revelar o padrão perfeito de Deus, diz o parágrafo aí, a lei deixa claro que ninguém consegue cumprir plenamente. No finalzinho diz assim, o erro acontece quando o homem cristão, nascido de novo, tenta usar a lei como meio para ser justificado ou santificado. Isso produz condenação, medo e religiosidade. A lei aponta para a necessidade de algo muito maior que quem? Que é Cristo, irmão. Apóstolo Paulo diz que aqueles que querem viver pela lei, em Gálatas 2, estão debaixo de maldição. Quantos cristãos estão debaixo de maldição, querendo cumprir regras e leis, e citando o Antigo Testamento? Irmão, pessoas que vêm te apresentando qualquer coisa que não seja Jesus, apresentando o sábado, o jejum, o dízimo, a oferta, o sacrifício, qualquer coisa que não seja Cristo, pula fora, que não é cristianismo, é religião cristã, qualquer coisa assim. Romanos 3,20 diz assim, ó, pela lei vem plenamente o conhecimento do pecado, não da salvação. A lei em Gálatas diz que é um aio, que nos pega pela mão e nos leva até Jesus. A lei foi acrescentada por causa das transgressões dos homens. Gálatas 3,19. Aí diz em 1 Coríntios 15,56. A força do pecado é a lei. O que dá força ao pecado é a lei. Eu me lembro que um professor que eu tive no seminário disse que ele foi estudar em um colégio e tinha uma plaquinha lá dizendo assim, olha, não pode brincar aqui. Aonde que as crianças tudo brincavam? Era lá onde tinha placa, não podia brincar. Eu me lembro de um pastor contando que ele foi estudar em um seminário, e nesse seminário era um seminário católico, era um colégio católico, ele foi fazer ensino médio, não é o seminário. E ele disse que as freiras falavam que não poderia ler na Bíblia o livro de Cantares, de Salomão. Ele falou que todas as crianças todos os adolescentes corriam para a biblioteca para pegar a Bíblia e ler o Cantares de Salomão. Tudo que há lei que não pode, acontece. Acontece, as pessoas querem aquilo. Para refletir, uma pergunta. O que muda quando você entende a verdadeira função da lei? Você entende que a lei é para mostrar a importância de Jesus. E tem pessoas que acham que Jesus veio para servir a lei. Jesus ele veio para fazer a gente cumprir a lei. Então ele veio para ser servo da lei. Não. A lei é serva de Jesus. O apóstolo Paulo diz que a lei é o aio, é o professor que nos leva até Jesus, que é o grande mestre. O segundo ponto do capítulo 6 diz Cristo, o cumprimento da lei.
Gente, toda a lei foi satisfeita em Jesus. Não há necessidade e nem condição do homem ser justificado pela lei. Romanos 10, versículo 4 diz, porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que acredita. Nesse Romanos 10, se você pegar e ler 1, 2 ou 3, você vai ver que Paulo diz que os judeus tinham uma justiça, mas uma justiça que era baseada em seus esforços, e não era uma justiça que vinha de Deus, não era pela graça. E hoje está cheio disso nas igrejas e nas religiões. O parágrafo do ponto 2 nos ensina o seguinte, estou lendo na página 37, irmão, diz assim, Jesus não veio abolir a lei em seu tempo, mas cumpri-la perfeitamente. Jesus ele cumpria a lei e se manifestava em graça. E ensinava a lei. Todos os ensinamentos de Jesus era a lei, tirando as parábolas. As parábolas tinha a graça nela, porque a graça só poderia ser anunciada depois da morte e ressurreição de Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo diz, a mim foi revelado duas coisas. A graça, que é a reconciliação do homem com Deus, e a igreja como a noiva de Cristo. E o apóstolo Paulo em Colossenses deixa isso bem claro. Diz, aquilo que foi oculto anteriormente a mim, e a mim revelado agora, Deus me deu a conhecer essa revelação. Então Jesus, ele, nos seus ensinos, por exemplo, a oração do Pai Nosso, ela é lei. Diz assim, olha, Senhor, nos perdoa como nós temos perdoado. Isso é lei. Há uma condição para Deus nos perdoar. Mas o próprio João que estava sentado ali ouvindo isso, lá na carta dele, depois da cruz, depois que ele nasceu de novo, ele escreve o seguinte, irmãos, perdoe uns aos outros, porque Cristo já nos perdoou. É diferente, irmão, inverteu. No Sermão da Montanha, Jesus diz que Deus ia te perdoar se você perdoasse. Isso era para judeu. Na Nova Aliança, é o seguinte, você perdoa porque Deus já te perdoou, e o perdão é um fruto do Espírito. Você entende isso? A chave é virada, irmão. A gente não adultera é porque Deus nos supre de amor pela nossa esposa. A gente não mente porque não há necessidade em nós, porque mentira tem a ver com ganância, com prepotência. É diferente. Aí o parágrafo continua dizendo o seguinte, na Nova Aliança, o cristão não está debaixo da lei como sistema para ser justificado. Isso era para o povo judeu exclusivo, e não para os gentios. Para os gentios, após a cruz, ela é para apontar para Jesus Cristo e mostrar que precisamos de se arrepender e de Cristo. A obediência de Cristo é creditada naqueles que confiam nele, e é pela fé, não é por regras e doutrina. Conta uma história que eu gosto muito, para a gente entender o que é graça, o que é a nova aliança. Imagina comigo, um menino vai e vem com um carro e bate no muro da minha casa. Aí o que eu deveria fazer com ele? Há três coisas. Eu ser justo com ele. Ir lá, chamar o pai dele, chamar a polícia, fazer o pai dele pagar o conserto do muro, e fazer o pai dele pagar judicialmente tudo que tinha que pagar. Isso é uma coisa que chama justiça. Deus fala, Deus é justo. Não tem na Bíblia que Deus é justiça, que ele é justo. Tem que ele é amor. A segunda coisa é a misericórdia, que algumas igrejas ensinam. Misericórdia é assim, o menino veio e bateu no meu muro, eu ia falar com ele assim, olha, tu vai embora, mas nunca mais tu passa aqui, senão eu te dou uma coça. Eu vou até consertar o muro, mas tu vai embora, mas nunca mais tu passa aqui, eu te dou uma coça. Isso é misericórdia. Graça, o que Jesus fez por nós foi o seguinte, o menino veio e bateu no muro da minha casa. Eu socorro, pego ele, levo dentro da minha casa, conserto o carro dele, vou socorrer ele, pago uma carteira de habilitação para ele, dou uma nova identidade, agora ele é motorista, e não conto para o pai dele, nem chamo a justiça para pagar o preço, e eu vou e arrumo o meu muro da minha própria casa. Eu assumo toda a culpa. Isso é o que Jesus fez na cruz no nosso lugar. Isso é difícil da religião entender, isso é evangelho.
Você consegue entender isso? Olha o texto bíblico de Mateus 5,17. Não pense que vim revogar a lei. Ele veio cumprir a lei. Por que ele não veio revogar? Porque a lei, ela tem o papel dela de pegar o homem pela mão e mostrar, olha só, você precisa de Jesus, senão você vai ser condenado. Porque eu vou trazer justiça, eu vou chamar a polícia, vou fazer você pagar o preço, vou te prender. A lei é essa. Gálatas 3,13 diz o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Não tem mais maldição sobre nós. Crente fica fazendo quebra de maldição hereditária, que fica fazendo cura interior. Irmãos, me perdoe do que eu estou falando. Talvez você passou por um seminário desse, até aprendeu algumas coisas, até chorou, aliviou a tua alma um pouco, mas é o Evangelho. O Evangelho diz que ele já anunciou debaixo da maldição. Eu não tenho que ficar rejeitando o passado da minha família. Eu não tenho que ficar fazendo rituais. Isso é coisa da nova era. Isso é coisa do paganismo, irmão. Isso tem mais a ver com a religião gentia do que a graça de Deus. Cristo nos resgatou da maldição da lei, irmão. Não existe maldição nenhuma sobre nós mais. Colossenses 2,14. Cancelou o escrito de dívida. Não tem mais nada sobre a vida daquele que recebeu Jesus. Vou fazer uma pergunta para a gente refletir. Como enxergar Cristo como cumprimento da lei traz descanso para a nossa alma? É muito simples. Quando a gente entende que Jesus cumpriu toda a lei, eu entendo que eu não estou mais debaixo de maldição, de condenação, de julgamento. Agora eu me encontro no lugar de Jesus Cristo, Filho amado. Você entende isso? O terceiro ponto, estou na página 38, diz o seguinte: liberdade na nova aliança, guiado pelo Espírito. Gálatas 5,18 diz: se sois guiado pelo Espírito, não estou submetido à lei de Moisés. O parágrafo embaixo diz o seguinte, vamos ler comigo aí na página 38. Na nova aliança, não substitui a lei por libertinagem, mas por uma nova forma de viver. Então, a nova aliança não substituiu, agora não tem lei mais, agora é libertinagem. Não, é um novo jeito de viver. Diz assim, ó, a vida guiada pelo Espírito é superior à guiada pela lei de Moisés. Porque pela lei de Moisés te fazia por obrigação e medo. Pelo Espírito Santo, tu faz porque você ama. Você faz a partir daquilo que você já é, não por aquilo que você vai ser. Você faz por aquilo que você já recebeu, não por aquilo que você vai receber. Continua dizendo assim, a obediência deixa de ser externa e passa a ser no nosso interior. Viver no Espírito é viver em liberdade e responsável. É uma liberdade para amar, para servir e para viver o caráter de Cristo no nosso dia a dia. Jeremias 31:33 diz o seguinte: porei a minha lei em seu interior. Aí, pastor, a lei, eu vou botar a lei. Que lei que diz a nova aliança? Olha, Pedro diz que lei é essa, Tiago diz que lei é essa, João diz que lei é essa, e Paulo em Romanos, e Paulo em Gálatas 5,14 deixa bem claro. O resumo de toda a lei é amar o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei. Então, o que Deus vai colocar em nosso coração? O que Jesus vai gerar dentro de nós? Amor. É isso. Amor pelas pessoas. Isso já está sendo gerado em você? Se você está, bem-vindo à família de Deus. Romanos 8,2 diz assim, a lei do Espírito da vida. Entende isso? Tito 2:11-14. A graça nos educa. Aquilo que Bonhoeffer dizia, a graça que não te transforma também é a graça que nunca te salvou. Quero fazer uma pergunta para a gente refletir. Como ser guiado pelo Espírito? Como ser guiado pelo Espírito Santo?
sendo sensível, orando, buscando na palavra, se envolvendo numa comunidade de fé, onde você vai sentir Deus falando com você através da vida de pessoas. É isso. E para encerrar, eu quero ler uma pastoral que está na página 39 da sua apostila. A lei revelou a necessidade. Cristo cumpriu a exigência. O Espírito produziu a nova vida em nós. Na nova aliança, não vivemos presos no legalismo, nem soltos na libertinagem, mas livre para amar, obedecer a Deus e, a partir de um novo coração, ser imagem e semelhança de Jesus aqui na terra. Então, convido você a ser manifestação de Deus na sua comunidade. Vamos para o capítulo 7